Seja bem-vindo ao canal Relatos e Histórias. Aqui, cada relato tem voz e verdade. Duas mulheres estavam sentadas no pátio de um restaurante movimentado, profundamente absorvidas na conversa. Embora alguns homens que passavam lançassem olhares em sua direção de vez em quando, elas estavam envolvidas demais no assunto para perceber. Melanie, há quanto tempo? Perguntou Gary, uma morena alta inclinando-se para a frente. Parece que faz séculos que a gente não coloca o papo em dia. Melanie, uma loira alguns anos mais jovem, abriu um sorriso. Eu sei, me sinto péssima por isso. Entre a pós-graduação e a família, minha agenda está lotada. Como vai a escola de negócios? Você deve estar perto de terminar o MBA agora. Quase lá, disse Melanie. O recesso de primavera é na semana que vem e, depois, só mais algumas aulas antes da formatura. Minha tese já foi entregue, então nem preciso fazer provas finais. O rosto de Gary se iluminou. Isso é incrível, parabéns. Já tem emprego engatilhado? Melanie balançou a cabeça. Mal tive tempo de pensar nisso. Achei que faria uma pausa antes de mergulhar no trabalho. Primeiro quero curtir a vida um pouco. Mas chega de falar de mim, e você? Tem alguém especial na sua vida? Gary soltou o ar, ainda procurando as palavras certas. Ainda procurando o cara certo. Melanie deu um sorrisinho. Com a sua aparência, você podia sair com alguém diferente toda noite. Gary revirou os olhos. Não é tão divertido quanto parece. Você tem de lidar com um monte de malas antes de encontrar alguém decente. Sinceramente, eu invejo você, feliz no casamento com o Adam. Como ele está? Melanie hesitou, mexendo a bebida. Ele está bem, acho. Gary ergueu a sobrancelha. Isso não soou convincente. Aconteceu alguma coisa? Melanie suspirou. Não exatamente. Ele vive trabalhando e quase não temos tempo juntos. E, quando temos, nunca saímos porque o dinheiro está curto. Gary assentiu. Ele está se esforçando para garantir o seu futuro e, convenhamos, escola de negócios não é barata. Eu sei, e eu valorizo isso, admitiu Melanie. Mas às vezes sinto falta de como as coisas eram. Minhas colegas estão sempre saindo, conhecendo gente nova, se divertindo. Enquanto isso, eu fico presa em casa revendo séries antigas. Gary a observou com atenção. Então tem alguém na faculdade com quem você preferia estar se divertindo? Melanie riu, balançando a cabeça. Você sempre me lê como um livro. Ela se inclinou, baixando a voz. Na verdade, tem sim. Um calouro, Cal. Ele é muito fofo. Hesitou antes de acrescentar, e tenho quase certeza de que está afim de mim. Vive me elogiando, dizendo como eu estou linda, como estou indo bem. Gary franziu de leve o senho. Duvido que o Adam ficaria animado com isso. Melanie fez um gesto displicente com a mão. É só uma paquera inofensiva. Mas o Adam não é do tipo que leva isso de leve, por isso não vou contar pra ele, disse com um suspiro. Ela se remexeu na cadeira. Sinceramente, não consigo evitar pensar em como era emocionante antes de me casar e sair, sentir aquele frio na barriga. Às vezes eu sinto falta. Gary cruzou os braços. Cuidado, Melanie. Você tem um ótimo marido. Não queira jogar isso fora. O Adam não é do tipo que perdoa traição, e tem um monte de mulher por aí que ficaria feliz em ficar no seu lugar. Eu sei, disse Melanie rapidamente. E eu quero uma vida com ele. Quero começar uma família, me estabelecer. É só que eu meio que queria ter uma última aventura antes de tudo ficar sério demais. Ela hesitou, baixando a voz de novo. O Cal me convidou para a Flórida no recesso de primavera. Se houvesse um jeito de ir sem o Adam descobrir, eu provavelmente iria. Ela riu, balançando a cabeça. Mas é um pensamento bobo. Não é como se eu realmente conseguisse fazer isso acontecer. Gary sorriu de lado. Não tenha tanta certeza. Eu sei exatamente como você pode fazer funcionar. Os olhos de Melanie se arregalaram, incrédula. E está brincando. Como? Gary se inclinou, abaixando a voz. É simples. Primeiro, você cria um e-mail anônimo e manda para o Adam uma mensagem vaga, algo sobre a esposa dele estar tendo um caso. A expressão de Melanie mudou para choque. Você quer que eu diga ao meu próprio marido que eu estou traindo? Gary balançou a cabeça. Não exatamente. Só plante a semente da dúvida. Faça parecer que alguém está espalhando boatos. Assim, ele vai ficar ocupado tentando entender a história e não vai suspeitar de nada real. Melanie hesitou. Mas isso só deixaria ele desconfiado de mim.
Exato, disse Gary, com um sorrisinho no canto dos lábios. E quando ele te confrontar, haja ultrajada, furiosa por ele não confiar em você. Diga que precisa de espaço e que vai para a Flórida ficar um pouco com a sua mãe. Melanie franziu o senho. E se ele ligar para ela? Então diga para ele não ligar, respondeu Gary com naturalidade. Diga que precisa de tempo para pôr as ideias em ordem e não quer que ele fique checando nada. Deixe claro que, se ele fizer isso, você pode nem voltar. Melanie encarou a amiga, considerando a ideia. Aos poucos, um sorriso se formou. Sabe que isso pode realmente funcionar? Mas e o outro homem do boato? Gary deu de ombros. Escolha alguém totalmente impossível. Alguém com quem você nunca poderia ficar, tipo um professor antigo que saiu da faculdade anos atrás. Os olhos de Melanie brilharam. Já tenho o nome perfeito, em um professor esquisito do meu primeiro ano. Sumiu faz tempo. Gary abriu um sorriso. Perfeito. Enquanto isso, no escritório, Ada esfregava as têmporas, exausto. Se as peças não chegassem logo, perderiam o prazo do protótipo. Depois que o encarregado saiu, Adam despencou na cadeira, tentando bolar planos alternativos. Quando o e-mail apitou, ele torceu por boas notícias, olhou a caixa de entrada, e franziu o senho em assunto sobre a sua esposa. Quase ignorou, mas a curiosidade venceu. Eu odeio ser a pessoa a te dizer isso, mas a Melanie está tendo um caso com o professor Bellingham. Achei que você devia saber. Good friend. Adam releu a mensagem, tentando processar. E isto é ridículo. A Melanie não me trairia. Alguém deve estar causando confusão. Mas quem e por quê? Ele pairou sobre o botão de excluir, mas hesitou. Isto é a última coisa de que eu preciso agora. Deve ser algum engano. Ainda assim, o estômago não deixava isso ir embora. Droga, murmurou. Não pode ser verdade. Frustrado, ele clicou em responder: quem é você? Que prova você tem? Enviou, já sabendo que provavelmente era inútil. O remetente talvez nunca respondesse, o e-mail podia ser impossível de rastrear. Melhor começar pelo tal Bellingham. Ada abriu o navegador e procurou o corpo docente de negócios da universidade. Nada. Franziu a testa e checou o diretório completo da faculdade, também nada. Ampliou a busca para instituições próximas, 0 resultados. Isso é ridículo, resmungou. O tal Godfriend inventou um nome? Buscou no Google o sobrenome. Apareceram 5 pessoas com Bellingham, mas 2 eram mulheres e nenhuma era da região. Deve ser uma piada. Uma brincadeira cruel. Ainda assim, a dúvida roía. E se houvesse algum fundo de verdade? Ele não lembrava de nenhum sinal vermelho, mas isso não significava muita coisa. Estava consumido pelo trabalho, teria negligenciado a esposa? Esfregou as têmporas, pensando no passado recente. Melanie queria mais noites de encontro, mas ele recusará, enterrado no negócio, trabalhando 70 horas por semana. Ela não entendia que eu estava fazendo tudo isso pelo nosso futuro? E o dinheiro? Curtíssimo. A mensalidade dela só aumentava, e cada centavo a extraía para manter a empresa de pé. Com uma pontada de culpa, abriu o calendário e rolou pelos últimos 3 meses, em nenhuma noite de encontro agendada. Droga, murmurou. Mas a frustração logo tomou o lugar da culpa. Mesmo que ela se sentisse negligenciada, isso não justificaria trair. Eles concordaram com esses sacrifícios quando decidiram construir uma vida juntos. Ela não tinha direito de reclamar agora. Seu mau humor foi interrompido quando o encarregado apareceu na porta. Ada, boas notícias, as peças chegaram agora. O alívio inundou. Finalmente! Vamos descarregar e levar tudo para a oficina. Pelo menos uma crise estava sob controle. Talvez agora pudesse focar no casamento. Ainda assim, o incômodo não ia embora. Se a Melanie estivesse vendo alguém, só podia ser alguém da universidade. Talvez o tal Godfriend tenha errado o nome. Determinado a conseguir respostas, ele abriu de novo o site da universidade e encontrou o número do RH. Quando a recepcionista atendeu, perguntou: Oi, estou tentando confirmar se existe um professor Bellingham na equipe. De qual departamento? Ela perguntou. Acho que negócios, mas não tenho certeza. Pausa breve. Não há nenhum professor Bellingham na escola de negócios. E em outro departamento? Insistiu Adam. Por favor, aguarde. Ele tamborilou os dedos na mesa, ouvindo a musiquinha de espera. Quando a recepcionista voltou, seu tom estava seco. Senhor, não há nenhum docente chamado Bellingham nesta universidade. Um pensamento surgiu.
Ele poderia ter trabalhado aí 1 ou 2 anos atrás. Só consigo confirmar o quadro atual. Por quê? É a política, senhor. Mais alguma coisa? Adam soltou o ar com força. Não, obrigado. Ainda insatisfeito, tentou a secretaria do reitor. Depois de ser transferido várias vezes, bateu em outro beco sem saída. Uma dor de cabeça latejava atrás dos olhos. Preciso de uma bebida. Então, teve uma ideia, pegou o celular e ligou. Gary, é o Adam. A gente pode se encontrar no Macy's Place depois do trabalho? Preciso de um conselho. Gary hesitou. Sobre o quê? Não é algo que eu queira discutir por telefone. Tudo bem, ela concordou. Às 6? Perfeito. Obrigado. Antes de sair, atualizou a caixa de entrada. Nenhuma mensagem nova de Good Friend. No Macy's Place, Ada avistou Gary sentada em um canto silencioso. Ela já tinha feito os pedidos, uma taça de vinho branco para si e a cerveja artesanal de sempre para ele. Ao sentar, ele a cumprimentou com um beijo rápido na bochecha. Valeu por vir, e pela cerveja. Ela o examinou de perto. Certo, Ada. O que está acontecendo? Problemas no negócio? Ele suspirou e hesitou um instante antes de perguntar, enfim. Você conhece um professor Bellington da universidade? Gary franziu o senho. Bellington? Nunca ouvi falar. Por quê? Sem dizer nada, Adam tirou uma impressão do e-mail e passou para ela. Gary leu 2 vezes, sua expressão enrijeceu. Quando ergueu os olhos, o olhar estava carregado de preocupação. Não é à toa que você não quis falar por telefone, murmurou. Adam se inclinou para a frente. O que você acha? Ela hesitou, escolhendo as palavras. Sinceramente, Adam, eu não sei. Não acredito nisso, mas também não acho que você deva ignorar. Você passou o dia tentando rastrear esse tal Bellington e não achou nada? Nada, confirmou. E não tenho tempo nem dinheiro para brincar de detetive. Por isso queria a sua opinião. Você é próxima de nós 2 há anos. Me diga a verdade. Ela estendeu a mão e apertou a dele. Você está me perguntando se eu acho que ela está traindo. Adam assentiu, o rosto cansado. Gary soltou um suspiro profundo. Você precisa mostrar isso para a Melanie. Ela merece saber que estão espalhando boatos sobre ela. E, se fosse o contrário, você não gostaria de saber? Ele encarou o e-mail e soltou o ar devagar. Você tem razão. Se eu esconder, isso vai me corroer por dentro. Verdade ou mentira, isso pode destruir nosso casamento do mesmo jeito. Ele se levantou, puxou Gary para um abraço rápido e firme. Obrigado por me ajudar a pensar com clareza, Gary. Não sei o que eu faria sem você. Ela deu um tapinha tranquilizador nas costas dele. Você e a Melanie são importantes para mim. Me avise o que acontecer. Ele assentiu e foi em direção à porta, enquanto Gary o observava sair, com a expressão inescrutável. Quando Adam chegou em casa, Melanie já o aguardava, braços cruzados. Onde você estava? Ela exigiu. Eu liguei e você não atendeu. Adam ignorou a pergunta e tomou a mão dela, conduzindo-a ao sofá. Preciso te mostrar uma coisa, disse, baixo. Isso me atormentou o dia inteiro. Ela sentou ao lado dele, postura tensa. Ele entregou a impressão. Recebi este e-mail hoje. Consegue explicar? Os olhos de Melanie passaram pela página e, para surpresa dele, ela se levantou num pulo, a raiva faiscando no rosto. Você acha que eu estou te traindo? Sério? Disparou. Um e-mail anônimo cai na sua caixa e é só isso que basta para você duvidar de mim? Não, eu só. Se você não acredita, por que me mostrou? Ela cortou, amassando o papel no punho e atirando nele. Você confia mais em um desconhecido sem rosto do que na sua esposa. Pegando a bolsa, virou-se para a porta. Não consigo nem olhar para sua cara agora. A porta bateu com força segundos depois, pneus chiaram enquanto o carro descia a entrada da garagem. Adam desabou no sofá, passando a mão pelos cabelos. Seu primeiro instinto foi se defender, ele não a havia acusado de nada, só mostrará o e-mail. Mas, no fundo, sabia que, se os papéis se invertessem, também ficaria furioso. Ainda assim, o que ele deveria fazer? Fingir que nada aconteceu? Precisava mostrar a ela, Gary estava certa. As horas se arrastaram enquanto ele repassava a briga na cabeça, sem chegar à solução. Queria consertar as coisas, mas não fazia ideia de como. Por fim, o cansaço venceu e ele cochilou. O rangido da porta da frente o despertou.
Melanie entrou, braços cruzados. Mel, a gente precisa conversar, começou Adam. Agora não, cortou ela, fria. Você vai dormir no sofá. Conversamos de manhã. Ela virou pelo corredor e bateu à porta do quarto. Adam suspirou, afundando de novo nas almofadas. O sono não viria fácil naquela noite. Adam levantou cedo, mas, em vez de ir direto ao trabalho, ficou em casa esperando Melanie. Fez café e rolou distraidamente as notícias, pensamentos inquietos demais para focar em algo. E exatamente às 8, Melanie entrou na cozinha, arrastando uma mala. O estômago de Adam se apertou. Para onde você vai? Perguntou, cauteloso. Ela ergueu a mão, cortando-o antes que ele dissesse qualquer coisa. Eu preciso de espaço, Adam, disse firme. Essa situação toda me abalou. Eu preciso de tempo para pensar. O olhar dele foi para a mala. Então você está indo embora. Melanie assentiu. O recesso de primavera começa amanhã, e eu vou para a Flórida ficar com a minha mãe. Ele soltou o ar com força. Melanie, não. Eu vou ficar fora a semana inteira, interrompeu, a voz tesa. Não me ligue. Não ligue para minha mãe. Não tente entrar em contato com a casa dela. Entendeu? Ele engoliu em seco e fez que sim com a cabeça. É sério, Adam, seu semblante endureceu. Se você tentar me procurar, eu talvez não volte. Antes que ele pensasse no que dizer, ela deu meia volta e saiu, arrastando a mala até o carro. Um momento depois, a porta bateu e ele ficou sozinho. Adam ficou imóvel por um longo instante, encarando o café intocado. Por fim, sacudiu a imobilidade, se vestiu e foi trabalhar. Quando chegou, o encarregado já havia distribuído as peças tão aguardadas e a produção estava de volta aos trilhos. Pelo menos algo estava dando certo. O casamento, porém, era outra história. À tarde, o telefone tocou. Gary. Ada hesitou antes de atender. Oi. Eu estava preocupado, disse Gary. Como foi com a Melanie? Ada soltou uma risada seca e contou. Então, o que acontecerá mostrou o e-mail. Ela explodiu e foi para a Flórida. Quando terminou, Gary coçou a nuca, com culpa no olhar. Poxa, Ada, me sinto péssima. Fui eu que disse para você ser franco com ela, e agora ela foi embora. Adam balançou a cabeça. Não, Gary. Eu pensei bem e não me arrependo de ter contado. Esconder seria pior. Só não esperava que ela reagisse assim. Ele soltou o ar, só me resta torcer para ela esfriar a cabeça e a gente conversar quando ela voltar. Gary assentiu. E qual é o plano agora? Não sei, admitiu Ada. A gente precisa conversar, ou nunca vamos superar isso. Talvez eu espere alguns dias e tente ligar. Gary balançou a cabeça imediatamente. Má ideia. É a pior coisa que você pode fazer. Ela já acha que você não confia nela, se você for contra o que ela pediu, só vai provar que está certa. Adam suspirou pesado. É, mas eu me sinto inútil só esperando. E ainda não sei quem mandou aquele e-mail nem por quê. Pausou. A única coisa que posso fazer é descobrir se esse professor Bellington existe mesmo. Gary assentiu. Faz sentido. Se você rastrear o cara, talvez descubra a origem. Nos dias seguintes, Adam se concentrou em desvendar o mistério do e-mail anônimo. Mesmo sem chegar a lugar nenhum, continuou convencido de que Bellington tinha alguma ligação com a universidade. Talvez eu não ache porque ele é ex-aluno, não professor, pensou Adam. Eu também sou ex-aluno, talvez o escritório de ex-alunos ajude. Ligou para o departamento, se identificou como graduado e logo foi transferido para outra atendente. A mulher do outro lado pediu seus dados, endereço, telefone e e-mail, antes de ir ao ponto. De quanto seria a sua contribuição para o fundo? Ada apertou a ponte do nariz. Não, não estou ligando para doar. Estou tentando encontrar alguém chamado Professor Bellington. Acho que ele pode ter sido aluno aí. Breve silêncio, depois som de digitação. Vou verificar. Não, nunca tivemos um formando com esse nome. Tem certeza? E se ele tiver cursado um programa de pós-graduação? Eu chequei os registros. Se ele frequentou mas não se formou, não aparece no nosso sistema. Adam suspirou. Entendi. Obrigado. Ao desligar, a frustração ferveu por dentro. Ótimo. Agora entrei na lista do próximo pedido de doação de ex-alunos. No dia seguinte, ainda determinado, Adam tirou uma hora do trabalho para ir pessoalmente à universidade. Os corredores estavam estranhamente silenciosos. Recesso de primavera, claro. Brilhante, Adam.
Mesmo assim, conseguiu encontrar alguns docentes e perguntar. A maioria deu de ombros, dizendo nunca ter ouvido falar de Bellington. Por fim, um vice-diretor lançou um olhar severo. Senhor, o senhor precisa se retirar. Se não sair, vou chamar a segurança do campus. Adam murmurou um pedido de desculpas e saiu, mais frustrado do que antes. De volta ao escritório, desabou na cadeira, checou a caixa de entrada, ainda nada de good friend, e afundou o rosto nas mãos. E agora? O telefone tocou. O senhor é o rapaz que anda procurando o professor Bellington? Perguntou uma voz desconhecida. Adam se endireitou. Sim, sou eu. Quem fala? Meu nome é Dr. Avery Mayfair. Dou aulas na escola de pós-graduação em administração. Ouvi, de passagem, as suas perguntas hoje e achei que talvez precisasse de respostas. Adam hesitou. Não tinha certeza se deveria discutir aquilo com um estranho, mas, a essa altura, estava desesperado. Agradeço qualquer informação que o senhor tiver. Bem, disse o Dr. Mayfair, pensativo, acho que posso deixá-lo mais tranquilo. Bellington foi professor adjunto aqui há 2 anos. Era um bom instrutor, mas a disciplina tinha pouca procura, então a universidade não renovou o contrato. O alívio o invadiu. Então quer dizer que... Tem mais, interrompeu Mayfair. No início deste ano letivo, ele me mandou um e-mail com novidades, conseguiu emprego na Black Hills State University, em Dakota do Sul. Dakota do Sul? Repetiu Adam, pego de surpresa. Isso mesmo, confirmou Mayfair. E há outra coisa que talvez o interesse, e nessa mesma mensagem, Bellington mencionou o casamento recente. O casamento? E estranhou Adam. Sim, disse Mayfair. Ele se casou com um companheiro de longa data, Harold. Adam piscou. Harold. Exato. Adam soltou o ar. Então isso encerra o assunto. De fato, concordou Mayfair. Quem quer que tenha lhe enviado aquele e-mail estava mentindo. Adam expirou, sentindo, enfim, que avançava. Dr. Mayfair, não sei como agradecer. Ainda não sei quem mandou a mensagem nem porquê, mas pelo menos sei que era conversa fiada. Fico feliz em ajudar, respondeu Mayfair, a voz suavizando. Se não se importa que eu pergunte, por que confiou em mim? Sou um estranho. Ada hesitou, antes que respondesse, Mayfair retomou, num tom mais baixo. Anos atrás, passei por situação semelhante, confessou. Minha esposa me deixou por outra pessoa. Eu sei o quanto isso pode ser doloroso. Se a sua esposa realmente o tivesse traído, eu não hesitaria em dizer a verdade. Mas, neste caso, fico aliviado por corrigir a história. A garganta de Adam apertou. Obrigado, senhor. O senhor não faz ideia do quanto eu valorizo isso. Naquela noite, Adam ligou para Gary. Ainda não faço ideia de quem está tentando sabotar meu casamento, admitiu. Mas, pelo menos, já sei uma coisa, a Melanie não está traindo com o Bellington. A voz de Gary veio com uma nota de ceticismo. Você tem certeza absoluta? Dá para confiar nesse Dr. Mayfair? Sem sombra de dúvida, disse Adam, firme. Pesquisei sobre ele, é professor há décadas, muito respeitado. E conferi o site da Black Hills State University, o Bellington está listado lá, do jeito que o Mayfair falou. Que alívio, disse Gary. Você deve estar se sentindo melhor. Estou, admitiu Adam. Mas agora vem o desafio de verdade, o que eu digo para Melanie quando ela voltar? Fácil, respondeu Gary sem hesitar. Pelo que você me contou, ela nem deixou você explicar. Então, quando ela voltar, diga que você nunca duvidou dela, que soube do Bellington desde o começo e foi atrás das informações imediatamente. Se você jogar direito, Adam, quem vai pedir desculpas é ela. Adam franziu o senho. Não foi exatamente assim que aconteceu. Gary deu uma risadinha. Ah, um pouquinho de criatividade não faz mal a ninguém. Enquanto isso, antes de voltar da Flórida, Melanie ligou para Gary. Oi, eu queria saber como Adam está, disse, hesitante. Estou um pouco nervosa com a nossa conversa quando eu voltar. Gary riu. Você me deve por tudo que eu cuidei enquanto você estava se divertindo. Graças a mim, seu casamento pode sair ainda mais forte. Melanie ouviu enquanto Gary recapitulava como Adam desmascarara a história do Bellington. Se você jogar direito, continuou Gary, o Adam vai se desculpar, você vai se desculpar e tudo volta ao normal. Houve uma pausa. E se eu não quiser que as coisas voltem ao normal? Disse Melanie. O tom de Gary mudou. Como assim, Melanie? Eu tive uma semana maravilhosa, confessou Melanie. O Cal é muito divertido. A voz dela caiu para um sussurro, e ele é incrível na cama.
Não me sinto assim há anos. Eu não quero que acabe. Quero continuar vendo ele, pelo menos até o fim do semestre. Me ajuda a bolar alguma coisa. Gary suspirou. Melanie, você já correu um risco enorme fugindo com ele. Ver ele aqui é brincar com fogo. Talvez, disse Melanie, manhosa. Mas o seu último plano funcionou perfeitamente. Eu sei que você consegue pensar em algo. Houve um longo silêncio antes de Gary falar de novo. Eu temia que você fosse dizer isso. Tudo bem, eu ajudo. Mas você precisa entender uma coisa, em você está apostando o seu casamento. O Adam é leal, trabalhador e completamente devotado a você. Homens assim não são fáceis de encontrar. Tem certeza de que vale a pena? Melanie deu uma risadinha. Você me convenceu de que consegue bolar um plano. Gary suspirou, resignada. Certo. Você ainda tem aquela conta de e-mail? Claro. Você disse para eu manter. Ótimo. Você vai enviar outro e-mail para si mesma, de Good Friend. Melanie franziu o senho. O quê? Por quê? O primeiro e-mail te acusou de trair, explicou Gary. O Adam provou que era mentira, mas ele ainda pode ter dúvidas. Desta vez, o e-mail vai acusá-lo de ter um caso comigo. Os olhos de Melanie se arregalaram. Mas ele sabe que isso não é verdade. Justamente, disse Gary. O que significa que ele vai concluir que Good Friend é mentiroso. Ele vai descartar quaisquer suspeitas futuras. Acabaram as dúvidas. E você, fica livre para fazer o que quiser. Houve uma pausa. Depois, Melanie riu. Gary, você é um gênio. Você acabou de me dar um passe livre para o semestre inteiro. Tem duas coisas que você precisa fazer, continuou Gary. Primeiro, garanta que o Adam me conte sobre o segundo e-mail. Por quê? Para que eu possa reforçar a ideia de que você é confiável e de que esse remetente misterioso não é, Melanie cantarolou, pensativa, o Adam valoriza muito a sua opinião. Gary prosseguiu, qual é a segunda coisa? Depois de enviar o e-mail, saia das duas contas. Por quê? Caso o Adam fusse. Você não quer que ele encontre nenhum e-mail do Cal. Isso já está resolvido, disse Melanie, confiante. Eu disse ao Cal para nunca me mandar e-mail. Mas melhor prevenir que remediar. Naquela noite, quando Adam chegou em casa, ficou surpreso ao encontrar Melanie em lágrimas. As coisas vinham indo bem desde que ela voltou, então vê-la chorando o pegou desprevenido. Mel, o que houve? Ele correu para o lado dela. Oh, Adam, fungou, entregando-lhe um e-mail impresso. Está acontecendo de novo. A mandíbula dele enrijeceu enquanto lia. Adam, odeio te dizer isso, mas achei que você devia saber, seu marido está dormindo com a Gary. Você merece coisa melhor. Good Friend. Filho da... Ele amarrotou o papel no punho. Você sabe que isso é mentira, certo? Claro, amor, disse Melanie, com doçura. Eu sei que você nunca me trairia, assim como eu nunca trairia você. E a Gary é nossa amiga, ela nunca faria uma coisa dessas. Alguém está tentando mexer com a gente. Eu preciso descobrir quem está por trás disso, rosnou Ada. Talvez eu consiga rastrear esses e-mails. Melanie hesitou. Você vai contar para Gary? Devo? Ela assentiu. Acho que sim. Quer ela goste ou não, ela agora está envolvida. Na manhã seguinte, Ada ligou para Gary. E aí, como estão os pombinhos hoje? Brincou ela. Estamos bem, mas surgiu um problema. Dá para a gente se encontrar depois do trabalho? Estou trabalhando de casa hoje, disse Gary, casual. Quer passar aqui? Sim. Chego por volta de 6:30. Naquela noite, quando Gary abriu a porta, a expressão de Adam era sombria. O que houve? Ela perguntou. Sem uma palavra, ele entregou o e-mail impresso. Gary o examinou e soltou um suspiro agudo. Isso é ridículo. Você sabe que eu nunca faria isso, né? Claro, assegurou Ada. A Melanie disse a mesma coisa. Gary balançou a cabeça, descrente. Fico feliz que ela confie em mim, mas, sério, Ada, o que você acha que isso significa? A mandíbula de Adam ficou rígida. Alguém está determinado a causar confusão. Primeiro tentaram incriminar a Melanie. Agora me acusam. A única explicação é que eu tenho um inimigo, mas não faço ideia de quem. Gary suspirou. Ainda bem que você me contou. Mas, sinceramente, a menos que essa pessoa cometa um deslize, duvido que você descubra quem é. Eu sei, murmurou Ada.
Só queria que parasse. Como a Melanie está lidando com isso? Abalada, admitiu. Cheguei em casa e a encontrei chorando. Não me surpreende, disse Gary, solidária. O primeiro e-mail já fez ela sofrer, agora, além do estresse da faculdade, ela deve estar no limite. Você precisa estar ao lado dela, Ada. Pausou. A gente deveria bloquear esses e-mails? Não, disse Gary, firme. Se vier outro, você vai querer ver. Verdade, concordou Ada. Mas como eu protejo a Mel? Para começar, sugeriu Gary, não conte a ela se chegar outro. E, sinceramente, cheque o e-mail dela no seu notebook. Se ela receber outra mensagem, encaminhe para você primeiro, assim ela nem precisa ver. A Adam assentiu. Isso é esperto. Ele se levantou. Odeio que você tenha sido arrastada para isso. Gary deu um sorriso tranquilizador. É para isso que servem os amigos. Estou aqui para ajudar. Obrigado, Gary. Eu vou para casa ficar com a Melanie. Quando Ada estava para sair, hesitou, virou, abraçou Gary e deu um beijo de gratidão na bochecha. Obrigado por ser uma amiga tão incrível. Eu realmente aprecio tudo o que você fez por nós. Ao chegar em casa, Adam foi pego de surpresa pelo bom humor incomum de Melanie. Ela estava alegre, quase radiante, um contraste gritante com a tensão dos últimos dias. Na manhã seguinte, estava ainda mais carinhosa e acordou cedo para tomar café com ele, coisa que raramente fazia. Isso é cena rara, brincou Ada. Você nunca acorda tão cedo antes do trabalho. Melanie riu, sorvendo o café. Só não queria que você saísse sem ouvir eu dizer, eu te amo. Inclinou-se e o beijou. Ah, e hoje tem uma palestra no campus, e depois, vou jantar com umas colegas. Não me espere, vou chegar tarde. Adam deu de ombros. Sem problema. Tem muita comida na geladeira, eu só esquento alguma coisa. Obrigada, amor, disse Doce. Talvez eu passe em casa antes para trocar de roupa, mas, se não te vir, tenha uma ótima noite. Como Melanie não estaria em casa, Adam decidiu ficar até mais tarde no escritório. Os negócios estavam melhorando e um grande cliente considerava fechar um contrato de teste, e ele precisava estar preparado. Finalmente, algo indo bem. Agora, se ao menos eu conseguisse descobrir quem está por trás desses e-mails. Esse pensamento o acompanhou quando entrou em casa mais tarde naquela noite. A caminho do quarto, algo chamou sua atenção, o laptop de Melanie estava na mesa de jantar. Ela não o levou para a palestra. Um pensamento surgiu, e ela ainda verifica o e-mail? Talvez haja outra mensagem de Good Friend. Ele hesitou por um instante, depois levantou a tampa. O Gmail não estava aberto, clicou na página de login. Uma janela surgiu mostrando as contas disponíveis, o e-mail usual de Melanie estava desconectado, mas, logo abaixo, havia outra conta listada em Good Friend. O pulso de Adam disparou. Mas que diabos, murmurou. Clicou, mas apareceu o pedido de senha. Ele encarou a tela por um momento, depois fechou o laptop devagar e recostou na cadeira. O Gmail não permite nomes de usuário duplicados. O que significa, o estômago revirou. A Melanie enviou aqueles e-mails. A mente dele disparou. Por que ela se incriminaria, a menos que nunca tenha sido sobre as acusações? Era uma distração. Ela queria que eu corresse atrás de um professor em Dakota do Sul enquanto ela saía com alguém. O gelo desceu pela espinha. A súbita necessidade de espaço. A viagem de última hora para a casa da mãe. Ele engoliu seco. Ela foi mesmo para a Flórida. Determinado, pegou o telefone e ligou para a sogra. Depois de cumprimentá-la, disse, casual. A Mel e eu estávamos pensando em visitar no mês que vem. Não seria cedo demais? Ah, querido, de jeito nenhum. Não vejo vocês há uma eternidade. Venham quando quiserem. A mão de Ada apertou o aparelho. Ela nunca foi para a Flórida. Forçando um tom leve, ele disse. Ótimo, a gente combina uma data. Encerrou rapidamente a ligação, pousou o telefone, mandíbula tensa. Mentirosa. Para onde você foi, e com quem? Então outro pensamento o atingiu, o segundo e-mail, o que ela recebeu. Ele estava ocupado demais se defendendo para fazer perguntas. O peito apertou de raiva. E agora você vai jantar com as colegas depois da palestra e uma suspeita insistente surgiu. O que será que você vestiu hoje? Adam foi ao quarto e puxou a gaveta de lingerie. Vasculhou. Algo faltava. Conferiu de novo, o cinto-liga sumiu. O sutiã e a calcinha combinando também. Jantar com as meninas, aham.
Ele soltou o ar, recolocou tudo no lugar e foi para a cozinha. Sentou à mesa, dedos entrelaçados, mente acelerada. Você gosta de joguinhos, Melanie? Vamos jogar. Naquela noite, quando Melanie voltou, já passada da meia-noite, Adam fingiu dormir. Ouviu seus passos na ponta dos pés entrando no quarto e o som do chuveiro. Pelo visto, palestras dão muito suor, pensou, amargo. Na manhã seguinte, saiu cedo e foi embora antes que ela acordasse. Deixou um bilhete ao lado do coador de café. Espero que tenha gostado da palestra de ontem. Precisei sair cedo para uma reunião. Talvez eu chegue tarde hoje, não me espere. O dia de trabalho foi cheio, mas não por causa da empresa. Na hora do almoço, ele resolveu alguns assuntos. Voltou em casa à tarde para colocar certas coisas em movimento, depois saiu para reuniões. Jantou fora, viu um filme e, por fim, voltou para casa. Quando se deitou, Melanie já dormia. De manhã, ela se surpreendeu ao vê-lo ainda em casa. Achei que você já tivesse saído, disse, sorrindo, enquanto ele lhe entregava uma caneca fumegante de café. Quis te ver antes de ir, respondeu, casual. Tenho um voo para Detroit ao meio-dia. Vou ficar alguns dias fora, trabalhando em alguns contatos novos. Os olhos dela se arregalaram de leve. Você não costuma viajar a trabalho. É uma abordagem nova, disse com suavidade. Volto na sexta à noite, talvez sábado de manhã, dependendo de como as coisas andarem. Ele a encarou. Você vai ficar bem enquanto eu estiver fora? O sorriso dela se abriu. Claro. Tenho certeza de que vou arrumar um jeito de me manter ocupada. Ah, disso eu não duvido. Ele tomou um gole de café e, como se o pensamento tivesse acabado de surgir, acrescentou, só certifique-se de ficar longe do nosso good friend enquanto eu estiver fora. A cor sumiu do rosto dela. Isso não tem graça, Ada. Pois, disse ele, dando de ombros e pousando a xícara. Não tem graça mesmo. Pegou a mala e as chaves. Te vejo quando eu voltar. Ao caminhar até o carro, sua expressão escureceu. Ela nem percebeu que eu não disse eu te amo. Já está fazendo planos. Agora só preciso garantir que ela encontre ele onde eu quero, e quando eu quero. Em vez de ir ao aeroporto, Adam dirigiu até a universidade. Estacionou a alguns quarteirões, trocou a roupa de trabalho por jeans e moletom, jogou uma mochila barata no ombro e entrou no campus sem ser notado. Foi até a biblioteca da pós-graduação em administração, onde o zumbido habitual de estudantes enchia o ar. Ninguém lhe deu atenção enquanto ele se aproximava de uma fileira de estantes nos fundos. Enfiou a mão na mochila e tirou os estalinhos mais barulhentos que conseguiu comprar, com o pavio mais longo. Acendeu rapidamente e jogou dentro de uma lixeira metálica. Sem hesitar, virou-se e caminhou com calma até a saída, prendendo a porta aberta com a mochila antes de sair. Do lado de fora, pegou o celular descartável que comprará no dia anterior e ligou para a segurança do campus. Colocou pânico na voz. Vocês precisam ir agora para a escola de negócios. Tem um tiroteio. Vários atiradores, ainda atirando. Ada virou o telefone na direção da biblioteca e, em segundos, o crepitar dos estalinhos ecoou pelo prédio. As explosões rápidas e secas espalharam pânico pelos corredores, em gritos, passos apressados, o caos inconfundível do medo. Ele encerrou a chamada e atravessou o campus com calma, enquanto alarmes tocavam e estudantes corriam em todas as direções. Dirigiu até seu bairro, mas parou a alguns quarteirões, escolhendo observar a distância. Cerca de uma hora depois, o carro de Melanie entrou na garagem. Logo atrás, outro veículo encostou. Um homem saiu. Nada como lar quando as coisas ficam perigosas, murmurou Ada, com um meio sorriso amargo. Deu a partida e foi para o motel onde havia reservado um quarto. Mais tarde, naquela noite, deu outra passada em frente de casa. O segundo carro ainda estava estacionado. Satisfeito, voltou para o quarto e se acomodou para dormir. Na manhã seguinte, quando Melanie e o acompanhante saíram para fora, os dois congelaram ao ver Ada encostado no carro desconhecido. Meu Deus! Cal, é o meu marido, sussurrou Melanie, o rosto perdendo a cor. Adam permaneceu imóvel, observando quando a compreensão tomou o rosto dela. Eu pensei que você estivesse em Detroit, soltou ela, e se conteve, sabendo quanto soava culpada. Forçou um sorriso. Amor, não é o que você está pensando. O Cal só passou para. Chega, a voz de Adam veio afiada, cortando a desculpa dela como faca. Cada vez que você abre a boca é só mais uma mentira, Melanie. Não quero ouvir. Seu rosto continuou impassível enquanto ele gesticulava entre os dois. É exatamente o que parece. Eu sei que vocês passaram a noite juntos. Tenho provas, gravações, carimbos de horário, tudo. Faça um favor a si mesma e cale a boca.
Suas chances acabaram. Ele enfiou a mão sob o braço, puxou um envelope pardo e o entregou a ela. Vou entrar com o divórcio. Os detalhes estão aqui, incluindo o contato do meu advogado. Arrume um advogado e peça para ele entrar em contato. Mas não me ligue. Não me mande mensagem. Para mim, você não existe mais. As lágrimas encheram os olhos de Melanie. Adam, por favor, foi um erro, só uma noite. A gente consegue consertar isso, eu juro. Os olhos dele escureceram. Uma noite? Ele balançou a cabeça, desgostoso. Você está vendo ele há semanas. Você planejou isso. Você forjou uma acusação de traição só para me despistar e poder fugir com ele no recesso de primavera. Você nem foi para a Flórida, Melanie. A sua mãe não faz ideia de onde você estava, mas eu sei. Melanie levou a mão à boca, arfando. Adam se virou para Cal, o meio sorriso voltando. Quanto a você, eu tirou o celular do bolso do paletó e fez algumas fotos do rosto atônito de Cal. As mãos de Cal se cerraram, o corpo avançou 1 centímetro, como se fosse investida. Adam não se mexeu. Deslizou a mão de volta para dentro do paletó, apenas o suficiente para deixar à mostra o cabo de uma pistola, uma réplica muito convincente. Má ideia, alertou, a voz perigosamente calma. Eu não tenho vontade de arruinar minha vida por sua causa, mas, se você me der um motivo legal para te colocar no chão, vá em frente. O rosto de Cal empalideceu, ele ergueu as mãos. Calma, cara, vamos com calma. Adam voltou a olhar para Melanie, puro desprezo. Parece que o seu namorado não é muito de briga, hein? A voz dele gelou. Pegue o que você precisar da casa e dê-o fora. Não esteja aqui quando eu voltar. Melanie caiu em prantos. Adam, eu nunca quis que isso acontecesse. Mas ele já se afastava. Ao entrar no carro, ela desabou na calçada, cobrindo o rosto com as mãos. A caminho do trabalho, Adam entrou em um estacionamento vazio, pegou o celular descartável e o jogou na caçamba. Em seguida, foi a vez da arma de brinquedo. Nada mal, murmurou, com um sorriso torto, e acelerou de volta ao escritório. Na mesa, enviou um e-mail com um anexo. Não demorou para o telefone tocar. Aqui é o Dr. Mayfair, disse a voz do outro lado. Você acabou de me mandar uma foto? Sim, senhor. Desculpe incomodar de novo, respondeu Adam, mas preciso saber se o senhor reconhece o homem da foto. O nome dele é Cal. Mayfair fez uma pausa e respondeu. Acho que sim. A mulher ao lado dele não é a sua esposa? Ex-esposa, corrigiu Adam. Ah. Uma mulher muito bonita. Creio que foi minha aluna no ano passado. Quanto ao homem, sim, eu o conheço. É o Cal Manhen, um dos meus orientandos de doutorado. A mandíbula de Adam enrijeceu. Cal Manhen. Repetiu o nome na cabeça, memorizando. Obrigado pela confirmação, doutor. Era exatamente o que eu precisava. O tom de Mayfair ficou quase filosófico. Então ele era a serpente no seu jardim do Éden. Adam deu uma risada oca. Algo assim. Mas não vamos fingir que a minha Eva era inocente. Mayfair suspirou. Eu entendo. Sinto muito por a verdade não ser a que você queria, mas tudo acontece por um motivo, rapaz. Você vai encontrar o seu caminho. Adam expirou. Agradeço a ajuda, doutor. Fique bem. Você também. E lembre-se, as coisas tendem a se acertar. 2 meses depois, Adam sentou à frente do advogado, os dedos tamborilando impacientes na mesa. Alguma novidade do advogado da Melanie? Sim, respondeu o advogado. Falei com a Hannah Montrose ontem e, hoje cedo, ela enviou uma contraproposta. A boa notícia, a Melanie não está mais contestando o divórcio. Quando a Hannah ouviu as gravações que você fez em casa, aconselhou sua cliente a não correr o risco de aquilo ser reproduzido em tribunal. Adam soltou o ar. E a má notícia? O advogado ajeitou os óculos. Agora que ela aceitou o fim, está determinada a arrancar o máximo de dinheiro possível de você. Adam bufou. Típico. Ela trai e mente, mas eu é que pago o preço. O que ela está pedindo? Bem, o advogado folheou o documento. Normalmente, esperaríamos um pedido de divisão de bens. Mas, no seu caso, não há muito o que dividir, vocês moram de aluguel, você não tem fundo de aposentadoria e as economias não são substanciais. O único ativo relevante é a sua participação na empresa, que, por enquanto, opera no vermelho. Ela provavelmente supõe que vai falir, então não se interessa por isso. Em vez disso, ela pede pensão. Adam soltou uma risada amarga. Muita fé no meu negócio, hein?
O advogado deslizou os papéis na direção dele. Dê uma olhada. Ada examinou o documento, a expressão ficou tensa. Isso é insano. Ela sabe que eu não posso pagar isso. Se eu concordar com esses termos, é melhor fechar a empresa agora. Ela se recusa a negociar, alertou o advogado. A menos que cheguemos a um acordo, a Hannah está pronta para levar isso ao juiz Aberi. A mandíbula de Adam ficou dura. Então vamos para o tribunal. Não vou deixar ela arruinar meu futuro só porque destruiu nosso casamento. Entendido, disse o advogado. Mas lembre-se, o juiz Aberi tem discricionariedade total. Quando ele der a decisão, é final. Ada estava no tribunal, os maxilares cerrados, esperando a decisão. Os dois advogados haviam feito suas alegações, agora tudo estava nas mãos do juiz Aberi. Inclinando-se para o seu advogado, Adam sussurrou. E aí, como você acha que foi? Difícil prever, suspirou o advogado. Pode ir para qualquer lado, ou o juiz pode buscar um meio termo. O oficial de justiça pediu ordem quando o juiz Aberi voltou ao assento. Todos se levantaram e tornaram a sentar quando o juiz o fez. Pigarreando, o juiz folheou o processo, então ergueu o olhar. Antes de proferir minha decisão, tenho algumas perguntas para a senhora Veatherby. Na mesa da acusação, a advogada de Melanie, Hannah Montrose, se enrijeceu. Inclinou-se para a cliente e murmurou. Mantenha a calma. Responda com respeito. Trate-o como excelência. O advogado de Ada inclinou-se para ele. Quando o juiz começa a questionar o outro lado assim, geralmente não é bom sinal para eles. Os olhos de Ada se estreitaram quando Melanie se levantou e ajeitou o taier. O conjunto era discreto, mas ajustado o suficiente para valorizar a silhueta. Ele flagrou o juiz lançando um olhar de cima a baixo e balançou a cabeça. Estamos ferrados, murmurou. O juiz percorreu as anotações e então olhou para Melanie. Senhora Veatherby, a única questão remanescente é o valor da pensão. A quantia solicitada é consideravelmente superior à contraproposta do seu marido. Correto, excelência. E como a senhora justifica o valor que está pleiteando? Melanie se endireitou. Pedimos um aumento do suporte financeiro por conta da duração do casamento e do fato de que estou recomeçando do zero. O juiz assentiu. O Sr. Veatherby alega que a empresa dele, única fonte de renda, está atualmente operando no negativo. Por que a senhora acredita que ele tem condições de atender ao pedido? Hannah Montrose interveio. Excelência, acreditamos que o Sr. Veatherby está subdeclarando deliberadamente a renda ao direcionar recursos adicionais para o negócio. Ele poderia pagar a pensão solicitada se ajustasse suas prioridades financeiras. O senho do juiz Aberi franziu. As demonstrações auditadas mostram fluxo de caixa negativo, senhora Montrose. A senhora está insinuando fraude contábil? O rosto de Melanie empalideceu, Montrose recuou depressa. Não, excelência. Estamos apenas sugerindo que, dentro de estruturas legais, receita pode ser diferida e despesas, aceleradas. Adam sussurrou, entre dentes. Ela sabe que isso é balela. Só está tentando me espremer. O juiz voltou aos documentos. Até agora, focamos nos investimentos do Sr. Veatherby na empresa. Mas, analisando estes registros, é evidente que ele também fez investimentos significativos na senhora Veatherby, em particular, na sua educação. A expressão de Melanie endureceu. Se está se referindo ao meu MBA, excelência, então sim, o Adam pagou minha mensalidade. Mas o trabalho foi meu. Eu estudei, fiz as provas, escrevi a dissertação. Dediquei 2 anos, incluindo verões, para obter o diploma. E a senhora se formou recentemente, correto? Sim, senhor. Com honras, acrescentou, erguendo o queixo. O juiz assentiu. Impressionante. É só. Pode se sentar. Melanie sentou ao lado da advogada, mantendo a compostura. O juiz Aberi entrelaçou as mãos sobre a bancada. Após revisar todos os argumentos e evidências, tomei minha decisão. Pretendo conceder à senhora Veatherby o valor integral de pensão que ela solicitou. Adam ficou tenso, Melanie suspirou de alívio e agarrou o braço da advogada. Mas o juiz não havia terminado. Esse arranjo financeiro permitirá que a senhora Veatherby mantenha um padrão confortável sem necessidade imediata de emprego. Contudo, devo considerar que ela acaba de obter um diploma de pós-graduação, o que a qualifica para posições bem remuneradas. Para incentivá-la a utilizar essa formação, fixo a pensão em 6 meses. A cabeça de Melanie virou, num tranco. 6 meses? Só isso? O senhor não pode fazer isso. Posso, e fiz, disse o juiz, no tom final. O martelo bateu. Próximo caso.
Melanie se voltou para a advogada, chocada. Montrose sussurrou com urgência, tentando acalmá-la, mas Melanie estava transtornada demais para ouvir. Só quando o oficial de justiça se aproximou é que ela se calou. Adam sorriu ao se levantar. 6 meses. Disso eu consigo dar conta. O advogado abriu um sorriso. Sinceramente, achei que estávamos perdidos quando ele foi com o número dela, mas parece que ele não gostou de como ela tentou te espremer. Não é todo homem que sai de uma audiência de divórcio tão bem. A Adam riu. Você não acha que o fato de eu ter admitido a infidelidade tenha pesado? O advogado deu de ombros. Tecnicamente, o juiz não deveria considerar isso em decisões financeiras. Mas eu não apostaria minha casa nisso ter sido totalmente ignorado hoje. Ada lançou um olhar por sobre o ombro para Melanie, que ainda discutia com Montrose. Balançou a cabeça, rindo baixo. Seja lá o que tenha acontecido, eu estou saindo feliz. Ao sair da sala, uma mão firme pousou em seu ombro. Ele se virou e viu um senhor de olhos vivos e postura digna. Queria me apresentar, disse o homem, estendendo a mão. Sou o professor Mayfair. A Adam apertou. Professor, um prazer conhecê-lo pessoalmente. Obrigado novamente pela ajuda. O que o traz aqui? Mayfair sorriu, sabendo. Depois da nossa conversa, me interessei pelo seu caso e achei que passaria para ver como terminava. Então, com um sorriso enviesado, e aproveitei para colocar a conversa em dia com um velho amigo, o juiz Abere. A Adam piscou. O senhor conhece o juiz? E como, disse Mayfair, com um brilho nos olhos. Fico satisfeito em ver que as coisas correram a seu favor. Se precisar de qualquer coisa, não hesite em me procurar. Nós, homens divorciados, precisamos nos apoiar. Enquanto Mayfair se afastava, Adam acompanhou com o olhar, balançando a cabeça. Interessante. Pelo canto do olho, achou ter visto um vislumbre de Gary no corredor. Quando virou, ela já tinha sumido. Melanie hesitou antes de tocar no contato familiar no celular. Os dedos tremiam levemente enquanto ouvia a chamada do outro lado. Após alguns toques, uma voz conhecida atendeu. Melanie. O tom de Gary era educado, mas cauteloso. Não esperava ver esse nome aparecer. Há quanto tempo? Como a vida tem te tratado? Melanie engoliu. Honestamente? Não muito bem. Por isso que liguei. Eu precisava falar com alguém. Claro, respondeu Gary, suave. Me conta. Você conseguiu o emprego dos sonhos? Melanie suspirou. Aí é que está. Eu achei que ter um MBA abriria portas, mas, ao que parece, as empresas valorizam mais experiência do que diploma. A maioria das ofertas que recebi é de estágio não remunerado. Puxa, isso é duro, murmurou Gary. E onde você foi parar quando a pensão acabou? Fiquei desesperada, admitiu Melanie. Trabalhei até como assistente administrativa, mas foi um inferno. Agora estou tentando a área de consultoria financeira. Eita, que virada. E na verdade é um dos motivos da ligação, disse Melanie, cautelosa. Queria saber se você teria interesse em revisar suas finanças. Muita gente não percebe quanto poderia estar economizando. Breve pausa. Melanie, disse Gary, leve mais firme. Eu adoraria te ajudar, mas estou bem de finanças. Não preciso de orientação agora. Desculpa. Tudo bem, suspirou Melanie. Escuto isso muito. É difícil entrar nessa área. Eu até tive que voltar a morar com a minha mãe para cortar gastos. Você está morando com a sua mãe? Gary soou surpresa. O que aconteceu com o Cal? A expressão de Melanie azedou. Nem menciona o nome dele. Tão ruim assim? Um completo desastre, disse Melanie, amarga. Ele nem terminou o MBA. O orientador rejeitou a dissertação dele, disse que teria que começar do zero. Em vez de tentar de novo, ele simplesmente desistiu. Depois disso, se recusou a procurar emprego, passava os dias jogando videogame e bebendo. As coisas ficaram feias, muito feias. Tive que chamar a polícia antes de finalmente tirar ele da minha vida. Gary soltou o ar devagar. Nossa, Mel. Que horror. Melanie deu uma risada sem humor. Acho que desviei de uma bala. Olhando pelo lado bom, pelo menos agora você está livre para fazer o que quiser. Não era isso que você queria, lá no casamento? Dançar, festas, emoção? Melanie suspirou. Isso custa dinheiro, Gary. E, sinceramente, não é tudo isso. Eu finalmente entendi o que alguém me disse um dia, tem muito mais cara esquisito por aí do que homem bom.
Houve um momento de silêncio antes de Melanie mudar de assunto. E você? Como a vida tem te tratado? Tem alguém especial? Gary riu baixo. Na verdade, muita coisa mudou. Eu vou me casar no mês que vem. O queixo de Melanie quase caiu. Casar? Que incrível! Quem é o sortudo? Eu conheço? Breve pausa, e então a resposta veio com uma satisfação tranquila, quase triunfante. Sim, conhece. É o Adam. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O meu Adam, conseguiu articular Melanie por fim. Você está noiva do Adam? Isso não pode estar certo. Você não pode fazer isso. Gary não vacilou. Já está feito. Vamos fazer uma cerimônia civil pequena na nossa casa nova e, depois, vamos para Paris na lua de mel. Casa nova? Lua de mel em Paris? O Ada não tem dinheiro para isso tudo. A voz de Gary permaneceu calma, quase divertida. Muita coisa mudou, Melanie. No mesmo mês em que você arrumou as malas e foi para a Flórida, o Ada fechou o negócio pelo qual ele lutava há anos. Alavancou a empresa. O novo produto acabou sendo exatamente o que a indústria automotiva precisava. Melanie sentiu tudo girar. O quê? E não para por aí, continuou Gary. No começo deste ano, o Ada recebeu uma oferta multimilionária para vender a empresa. Ele aceitou. O fechamento é na semana que vem. Então, não se preocupe, ele não vai ter dificuldades financeiras. A mente de Melanie rodopiou. Isso não pode estar acontecendo. O tom de Gary ficou mais cortante, atravessando a incredulidade de Melanie. Sabe, Mel, essa poderia ter sido a sua vida. Mas você não estava satisfeita. Você tinha um homem bom e jogou fora. Eu te avisei que você estava apostando tudo por causa da sua aventurinha. E eu te disse, se você perdesse ele, teria um monte de mulher esperando para ficar no seu lugar. Melanie rangeu os dentes. Você me encorajou. Você me ajudou a bolar o plano. E a voz falhou quando a realização a atingiu. Meu Deus. Você me armou. Planejou tudo desde o começo. Gary riu baixo. Vamos ser claras, Melanie, eu não te forcei a fazer nada. Eu só ouvi enquanto você fantasiava com a sua paquera inofensiva. Eu só garanti que você tivesse corda suficiente para se enforcar. Eu confiei em você, e a voz de Melanie estourou, de fúria. Achei que você fosse minha amiga. Amigas dão conselhos, disse Gary, macia. E eu te dei vários. O que você escolheu fazer com eles foi tudo por sua conta. Foi você, arfou Melanie. Você que avisou o Adam sobre o cal. A risada de Gary foi suave, quase piedosa. Pensa, Melanie. Se eu mesma tivesse contado, você não acha que ele teria perguntado como eu sabia? Teria sido amador. Mas eu te disse para manter aquela conta secreta, não disse? E sugeri que o Adam checasse seus e-mails. Eu uso o Gmail tempo suficiente para saber exatamente o que aconteceria quando ele fizesse isso. A respiração de Melanie prendeu. Você orquestrou tudo. Eu só alinhei as peças do dominó, disse Gary, leve. Você mesma derrubou todas. Cobra manipuladora. O Adam merece saber o que você fez. Eu vou contar tudo. Vou fazer ele enxergar quem você é, uma megera ardilosa e... Eu adoraria continuar batendo papo, suspirou Gary, mas o Adam e eu temos planos para hoje à noite e eu quero ficar especialmente linda para ele. Pausou, deixando as palavras pesarem. Ah, e nem perca tempo ligando de novo. Vou bloquear seu número assim que desligar. Você não vai ficar impune disso. Mas a linha já tinha ficado muda. Uma carta chegou naquela noite. Quando Ada entrou em casa, Gary o saudou com um beijo lento, demorado. Ele correspondeu, então tirou um papel dobrado do bolso. Você não vai acreditar em quem me escreveu hoje, disse, estendendo o papel. Gary ergueu a sobrancelha ao pegar. A Melanie? Perguntou, fingindo leve surpresa. Nossa, fazia tempo que eu não pensava nela. O que ela quer? Ada lançou um olhar significativo. Ela diz que você manipulou tudo para me tirar dela. Que tramou a coisa toda do começo ao fim. Gary passou os olhos pela carta e deu um sorrisinho, devolvendo-a. Coitada da Melanie. Se ela quisesse que a cartinha de vingança fosse minimamente crível, faltou um último detalhe. Ada inclinou a cabeça. Qual? Ela piscou. Ela devia ter assinado Good Friend. Houve um segundo de silêncio, e então Adam caiu na risada. Demorou a parar. Oi pessoal.
Se estão curtindo o vídeo, não esqueçam de dar aquele like, deixar um comentário e se inscrever no canal para não perderem os próximos conteúdos.